Olá, tudo bem? Sou a professora Estela, professora de Educação Física, e espero que vocês estejam lembrando de mim, porque no ano passado nós também tivemos essas aulas EAD, né? Uma novidade pra gente, mas que a gente já está se acostumando. Então, voltando a alguns conteúdos que nós vimos em 2020, nós vamos recapitular um pouquinho, né? Para vocês lembrarem, para a gente poder ir para os novos conteúdos. E pro oitavo ano a gente vai ver o que sobre o que hoje, né? Sobre jogos eletrônicos. Eu tenho certeza que vocês manjam muito mais do que eu sobre esse assunto. Mas vamos lá entender como que surgiu os jogos eletrônicos, né? Em que época, qual foi a sua evolução. Então, primeiramente a gente vai ver toda uma parte teórica e a gente vai explicando para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Nós temos os jogos originários das novas culturas, né, que são jogos eletrônicos. Eu tenho certeza que você fica desse jeitinho aí desse GIF quando vocês estão jogando tanto no computador como no celular. Enfim, nós temos aí as duas situações, né, que nós temos os jogos na nossa infância e os jogos como entretenimento de adolescentes e adultos. Não que sejam tão diferentes entre um e outro, mas que o objetivo dos jogos são diferentes, a dificuldade e tudo mais, né? Então vamos lá. De acordo com pesquisas de Massachusetts Institute of Technology, que é o MIT, né? Através de projetos do Game to Teach, os games são um instrumento de aprendizagem estimulante e divertido, colaborando na promoção da construção ou reorganização de funções cognitivas, como a memória e a atenção, já que requerem capacidades complexas e diferenciadas, né? E aí a gente pode ver quais são os objetivos, né, dessa expressividade dos jogos eletrônicos, né? Objetivos, os benefícios e tudo mais. Vamos ver, né? Indústria dos games movimenta enormes quantias financeiras, né? A cada dia aumenta mais o número de adeptos aos jogos eletrônicos em diferentes faixas etárias. Além do entretenimento, os jogos avançam na área do treinamento profissional, na área educacional e como meio de divulgação de marcas. Além de estimularem a criação de narrativas, a desenvolver uma habilidade cognitiva e motora, a tomar decisões e criar estratégias. E ampliam o número de pesquisadores sobre o fenômeno, né? Além do avanço constante na parte gráfica e na capacidade de interação dos jogos. Então é bem interessante que vocês entendam isso, que os jogos eletrônicos eles movimentam muitas coisas, né? Além da educação, que tem alguns jogos eletrônicos que são muito educativos, que eles vão ajudar na parte cognitiva, motora, de concentração. Também movimenta milhões de dólares de dinheiro, né? Porque a gente pode falar só de dólares, né? Que existem várias moedas, mas muito dinheiro é voltado para essa área, né, da tecnologia, dos jogos eletrônicos e entre outras curiosidades que a gente acabou de ver. Nós vamos conceituar os jogos eletrônicos, né? Os jogos eletrônicos são aqueles vivenciados em aparelhos eletrônicos como videogames, telefones celulares, computadores e etc. Os jogos eletrônicos são representações contemporâneas, né? Jogar os videogames vem sido uma possibilidade para a evolução tecnológica da humanidade, pois esse processo evolutivo permitiu a construção de artefatos que pudessem satisfazer a necessidade ontológica do jogo, né, em qualquer contexto cultural, né? E aí nós temos a fala de duas pesquisas, né, que atualmente a interação dos jogos eletrônicos permite às pessoas a descoberta de novas formas de conhecimento, né, que ocorrem por meio de simulação dos novos mundos. Temos um novo conceito de cultura como sistema semiótico, né, que envolve texto, imagem, luz, cores, formas e gestos. Essa cultura é caracterizada por formas de pensamentos não lineares, né? E a gente viu um pouquinho da história dos jogos. É óbvio que antigamente a gente não tinha um PlayStation, a gente não tinha nem um Nintendo. Então a gente vai ver
quais foram os primeiros jogos, quem inventou, por que inventou. E a gente vai ver um pouquinho da historicidade dos jogos. Vamos lá. Historicidade dos jogos. O primeiro jogo foi criado por Willy em 1958, no estado de Nova York. Um jogo de tênis bastante simples, mostrado em um osciloscópio e processado por um computador analógico. O fato é que alguns pesquisadores dizem que o primeiro jogo eletrônico criado é de Space War, desenvolvido em 1961 por Martin Graetz, Steven e Wayne, né? O ecrã mostra duas naves espaciais, cada uma controlada por um jogador, e as naves podem ser manobradas e disparar mísseis uma contra a outra, né? E aí a gente tem essa foto bem antiga, que é uma simulação de guerra atômica no período da Guerra Fria, né? Para vocês verem como que antigamente eram os jogos, a tecnologia, que não era aquele nosso computador que a gente tem hoje, nosso notebook, computador de mesa. Antigamente, bem antigamente, as coisas eram feitas dessa forma, né? Como vocês podem ver na imagem. Continuando a historicidade dos jogos, né? A gente pode ver essa parte aí que tem os primeiros jogos, nessa primeira imagem. Um mais novinho, né? Que é o PlayStation, que vocês já conhecem. E esse desenho do lado aí é também o jogo mais antigo, que nem todos vocês devem lembrar ou conhecer, né? Que também já é um pouco mais antigo. E a gente pode ver que dentro dos jogos eletrônicos existe a nossa evolução gráfica, né? Claro que tudo vai evoluindo, assim como se aperfeiçoando. E não foi diferente com os jogos e a evolução gráfica, né? Como vocês podem ver, é um dos primeiros jogos aí, né? Esse jogo também é muito conhecido, Tetris. E esse outro jogo, essa evolução gráfica para a representação desse homem, né? Como se fosse um guerreiro, não sei nem que jogo é esse, porque eu também não manjo muito desses jogos. Mas para vocês verem que tem essa evolução, né? Antigamente as pessoas não tinham tanto conhecimento ou até mesmo não tinha tanta tecnologia para poder fazer esses jogos gráficos, né? Que hoje vocês podem ver que existem até os jogos que eles têm a capacidade de movimento, né? Que antigamente a gente nem imaginava que pudesse ter, né? E a gente vai ver os tipos dos jogos, né? Que nem eu falei para vocês, existem vários tipos de jogos e agora tem as categorias, né? Que são os de estratégia, simulação, os desportivos, os de aventura, quebra-cabeças, gerenciamento, educacionais, né? Os de ação, lutas e os de brinquedos, né? Os de colorir. Então, quando a gente vê essas diversas categorias, eles abrangem a várias pessoas e cada um tem seus preferidos, né? E a gente vai ver sobre os jogos, né? Em relação aos jogos mais populares e os jogos de problemática contemporânea, né? O que é isso? Muitos estudiosos ressaltam a importância dos jogos na formação e na preparação do sujeito para a sociedade. Entretanto, os jogos populares estão perdendo força devido a diversos fatores, né? Entre eles a proliferação dos jogos eletrônicos, a falta de espaço adequado, a ideia de como local de desocupados e espaço violento, né? E nós temos os populares. Dentro da sua origem na cultura popular, não existem recursos materiais sofisticados. São também denominados de jogos de rua, né? Apresentam grande flexibilidade nas regras e um variável número de participantes. Então, quando a gente tenta lembrar, né, e ver que hoje vocês mesmos, vocês não têm a mesma realidade que eu tive. Por exemplo, né, eu não sou tão velha assim, pelo menos eu acho que não parece. E aí, na minha época, a gente utilizava muitos jogos populares, os jogos de rua, a gente estava muito no meio da rua, mas que a gente tinha uma outra realidade, não tinha tanto perigo e a gente sempre estava socializando com as pessoas que moravam na nossa rua. E hoje, a gente vê que com o perigo, com a evolução, né, com a popularização
dos jogos eletrônicos, as crianças ficam mais em casa, os adolescentes ficam mais em casa e já é até mais fácil, né? Querendo ou não, porque só precisa de você e de um amigo virtual. Então a gente tem que ver que isso faz com que os jogos populares eles fiquem mais de lado. Não quer dizer que eles não são importantes, que são sim, mas que o que está dominando mais agora o mercado são os jogos eletrônicos, né? E a gente tem essas 3 perguntinhas, né? Os jogos eletrônicos fazem com que as pessoas fiquem mais acomodadas? Os jogos eletrônicos influenciam na qualidade de vida das pessoas? E você já deixou de jogar para fazer alguma atividade física? E aí a gente vai falar um pouquinho, antes da gente entrar no nosso slide, a gente vai tentar responder essas questões, né? Porque a gente conhece muito o sedentarismo e a gente vai ver bem por cima para a gente fazer um exercitando no final. Vamos lá. O sedentarismo acontece quando uma pessoa gasta poucas calorias diárias com atividades físicas e atividades de lazer. E geralmente a tecnologia nos traz a facilidade, comodismo, preguiça e praticidade, o que implica em cada vez menos movimento. Segundo estudos, a taxa de obesidade infantil triplicou nas últimas 3 décadas. Isso deve principalmente à explosão tecnológica. Os jovens passaram a ocupar a maior parte do seu tempo livre em jogos eletrônicos, televisão e em mídias sociais, deixando de lado as atividades físicas, né? E em contrapartida, com a tendência do ecológico e do biologicamente correto, as pessoas entraram em uma fase de lutar contra os maus hábitos, né? Onde a alimentação saudável, o zero açúcar, a redução de gordura e os incentivos aos exercícios passam a ser mais valorizados pela população mundial, né? E como qualquer mercado capitalista, o mercado de games não podia se negar e entrar uma nova fase que a população estava entrando, no caso, né? Assim nascem os jogos com sensor de movimento, trazendo mais movimento à vida dos seus usuários, né? Então, vocês podem ver que com a tecnologia veio a preguiça, o sedentarismo, a má alimentação, mas em contrapartida as pessoas já estão tentando lutar contra isso, né? Trazendo os jogos sensoriais, né? Desculpa, os jogos de movimento, que eles estão tentando tirar um pouco dessa parte estática, né, dos jogos, e isso também não substitui as atividades físicas, né? Vocês podem fazer pelo menos meia horinha de atividade física. E a gente pode ver o que a gente aprendeu hoje, né? O que a gente pode tirar de lição da nossa aula de hoje. Vamos lá. Na aula de hoje você aprendeu que os games são um instrumento de aprendizagem estimulante e divertido, colaborando na promoção de construção e reorganização de funções cognitivas como a memória e a atenção, já que requerem capacidades complexas e diferenciadas, mas como ponto negativo, podem fazer com que os jogadores lhe dediquem um tempo excessivo, abandonando outras tarefas, causando dependência aos jogos eletrônicos e isolamento. Então, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Nós entendemos que é sim importante alguns jogos eletrônicos, são bem educativos, mas que também não deve passar todo o tempo do seu dia dedicado a isso, né? Fazer uma atividade física regular é muito bom e se alimentar bem, melhor ainda. Então, o nosso exercitando de hoje ele vai ficar para casa, para vocês exercitarem, pensarem direitinho sobre o que a gente viu na nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todo o nosso material e ao exercitando de hoje, tá bom? E até a próxima aula!